Salve, salve, rapaziada, cá estamos de novo, tô um pouco sumido, né? Há mais de 4 meses aí sem gravar um videozinho aqui do canal, pensando aí em voltar. Desculpe aí se tiver algum barulho ao fundo de música infantil. Pra quem não sabe, pra quem me acompanha há muito tempo, eu fui pai ano passado. Minha filha aí tem 4 meses, esse é um dos motivos para eu estar afastado um pouco do canal. Mas devido às últimas ocorrências do Botafogo, eu resolvi, sei lá, voltar um pouco ativo aqui no canal, para eu me desestressar um pouco também, né? Eu assisto todos os jogos do Botafogo, apesar de não fazer vídeos mais, então eu acredito que o canal aqui é o meio de eu extravasar aí um pouco essa minha insatisfação, um pouco essa minha revolta para com o Botafogo. E hoje, né, hoje, 9 de março de 2023, a gente parece que está voltando a 3, 4 anos atrás. E uma pergunta a gente tem feito aí, pelo menos nas últimas, sei lá, 20 horas, que é: a culpa é de quem, rapaziada? Dessa vez, a culpa é de quem? Enfim, se inscreve no canal, deixa o like e vamos pro vídeo. Bom, rapaziada, enfim. Ontem o Botafogo jogou contra a Portuguesa lá no Raulino de Oliveira. O Botafogo precisava da vitória ou do empate e dependia diretamente dos resultados de Volta Redonda e Vasco, que joga hoje. O Volta Redonda fez a parte dele, empatou, fez a parte dele ajudando o Botafogo, né? Empatou com o Resende, se eu não me engano, sei lá, não lembro. Empatou com o Boa Vista em 3-3 e o Botafogo só precisava de um empate ou uma vitória simples para poder avançar aí para as semifinais do Carioca, coisa que não aconteceu. E mais uma vez, o Botafogo fica aí fora das semifinais do Campeonato Carioca. E agora, rapaziada, existe um novo regulamento para a Copa do Brasil. Inclusive, alguns times grandes não vão fazer parte da Copa do Brasil em 2024. E o Botafogo, se ficasse entre os 4 primeiros do Campeonato Carioca, já teria sua vaga automaticamente na Copa do Brasil do ano que vem. Agora o Botafogo vai ter que disputar a Taça Rio contra, acho que Audax, não sei se o Madureira, enfim, contra alguns dos pequenos aí do Rio, para o Botafogo garantir a vaga na Copa do Brasil em 2024. Aí você já vê a situação em que o Botafogo se encontra hoje. Mas o mais engraçado disso tudo, antes de perguntar para vocês novamente sobre a culpa é de quem, eu volto a 3, 4, 5 rodadas atrás do Campeonato Carioca, onde o Botafogo tinha vencido por goleada, se não me engano, o Resende, vencido por goleada também o Bangu, vinha de um jogo bom contra o Fluminense, e a partir do jogo do Vasco, aquele fatídico jogo do Vasco, onde o Botafogo jogou praticamente com 2 a menos todo o jogo, a partir daquele momento parece que as coisas desandaram dentro do Botafogo. Será que o Botafogo se tornou uma péssima equipe? Será que todos os jogadores ficaram ruins? Enfim, a gente não sabe, mas alguma coisa aconteceu a partir daquele jogo para as coisas desandarem. A partir daquele jogo, o Botafogo perdeu para o Vasco, o Flamengo jogando com uma espécie de time C ou D, com alguns jovens da base. O Botafogo quase foi eliminado na Copa do Brasil, um jogo muito ruim mesmo da equipe do Botafogo. O Botafogo só foi fazer o gol aos 55 minutos do segundo tempo, de empate. O Botafogo não merecia a classificação na Copa do Brasil, merecia sim a desclassificação. E ontem o Botafogo perdeu para a Portuguesa, ou seja, eu julgo que foram 4 derrotas, porque contra o Sergipe não pode ser chamado, sei lá, nem de empate, apesar do Botafogo ter se classificado aí na Copa do Brasil, mas não pode nem ter sido chamado de empate. O Botafogo teve 3 derrotas aí em empate, depois do fatídico jogo contra o Vasco. E aí que eu pergunto, gente, a culpa é de quem? De quem é a culpa? Se até aquele jogo contra o Vasco, o Botafogo tinha a defesa mais sólida do Brasil, gente. O Botafogo tinha a defesa mais sólida do Brasil. Vocês estão escutando minha filha? Ela concorda comigo, entendeu? O Botafogo tinha a defesa mais sólida do Brasil, jogava talvez um dos melhores futebol
aqui do Rio de Janeiro. O Botafogo estava disparado na primeira posição, só dependia de uma vitória para poder se classificar para as semifinais da taça do Campeonato Carioca, coisa que não ocorreu. E novamente, a culpa é de quem? A culpa é do John Textor? A culpa é da diretoria como um todo? A culpa é do Luiz Castro? A culpa são dos jogadores? Ninguém se sabe, mas eu tenho uma opinião que a culpa é de um pouco de cada, gente. Isso é óbvio. A culpa é dos jogadores, que a partir daquele jogo contra o Vasco, onde alguns atletas perderam completamente a cabeça, o Rafael perdeu completamente a cabeça, e depois teve o clássico contra o Flamengo, onde o Marçal e o Tiquinho Soares também perderam a cabeça. Esse jogo também o Botafogo teve 2 jogadores a menos, com coisas infantis, com agressões. E teve o desdobramento disso depois, foi na justiça, com o Tiquinho Soares pegando 9 jogos, com o Marçal pegando 3, com o Rafael pegando mais alguns. Enfim, parece que os jogadores do Botafogo, principalmente esses que eu mencionei, que são muito, como é que se fala mesmo, experientes, perderam a cabeça. Coisas que deveriam ser dos mais jovens passaram a ser dos mais experientes do elenco. No caso, novamente, vou falar novamente, Rafael, Tiquinho Soares e Marçal perderam a cabeça completamente nesses jogos contra Vasco e Flamengo e desfacaram o Botafogo ao longo aí dos outros. É também do Luiz Castro, que parece que depois do jogo contra o Fluminense, no jogo contra o Vasco, o Botafogo até que jogou bem com 2 a menos, mas depois o Botafogo parou de jogar. Simplesmente o Botafogo parou de jogar. Ele inventou alguns atletas em algumas posições, ele ainda insiste muito em alguns atletas que não fazem o menor sentido, por exemplo, no Vitor Sá, no Lucas Piazon, não dá oportunidades a outros atletas. É da diretoria que não contrata bem, é do John Textor, que fala e nada faz. Enfim, é uma série de fatores que culmina hoje na desclassificação prematura do Botafogo no Campeonato Carioca. E aí que eu pergunto a vocês, o Botafogo hoje vai para um Campeonato Brasileiro, onde talvez seja um dos melhores dos últimos anos, com grandes atletas nas equipes rivais. O Botafogo vai para o Campeonato Brasileiro com Carlos Alberto, um garoto recém-chegado do América Mineiro que veio de empréstimo, como primeira opção na ponta direita, como Matheus Nascimento, que até hoje não provou ser aquela promessa que todo mundo diz que é, como substituto imediato do Tiquinho Soares. O Botafogo vai com Hugo, que também é um moleque jovem, como substituto imediato do Marçal. O Botafogo não tem uma peça de reposição assim, à altura no meio de campo também. O Botafogo perdeu o Jefinho e também não teve uma peça de reposição. No início do ano, eu lembro bem, quando o John Textor estava naquele oba-oba ainda, porque o John Textor, para mim, às vezes ele se porta como um fanfarrão, por isso talvez ele tenha saído do Twitter, que ele fala mais do que faz. E ele apontou no início do ano que traria talvez 5 atletas com posições específicas para reforçar o elenco. E desde então ele trouxe o Segovia, que pode jogar de lateral esquerdo e também de zagueiro, trouxe Carlos Alberto, trouxe agora o Di Plácido. E cadê esses reforços que vão aumentar a produtividade e a força do elenco? Cadê o cara que pode se tornar o diferencial? A gente falta isso no John Textor, ele cumprir um pouco mais com a palavra dele, e talvez seja por isso que ele desativou até o Twitter dele, né, rapaziada? Porque ele não estava conseguindo ouvir muitas verdades lá. Mas enfim, novamente fica a pergunta, a culpa é de quem? De quem é a culpa dessa vez? O Botafogo nos bastidores sai no site da UOL que o Botafogo está devendo um FGTS, depois a Caixa desmente, fala que o Botafogo não está devendo um FGTS, enfim. Parece que a gente está voltando a 3 anos atrás. É óbvio que a SAF, a lei da face, ela tem aí seus gargalos, tem suas falhas, mas parece que a gente está voltando a 3 anos atrás, entendeu? Em diversas questões, em vazamento de informação, em não reposição de contratação, em vexames que poderia ter sido na Copa do Brasil e vexame no Carioca. Parece que a gente está vivendo há 3 anos atrás.
E eu tenho certeza que depois de um 2022 que a gente teve, que apesar de tudo, gente, apesar de tudo, não foi um 2022 ruim, parece que 2023 está indo por água abaixo de novo. Essa é a sensação que o torcedor do Botafogo tem. Em um ano que poderia ser excepcional, porque a gente tem uma disputa de um campeonato internacional, que é a Sul-Americana, tem a Copa do Brasil, enfim, poderia ter um aumento do sócio se o John Textor cumprisse com a palavra dele. Mas parece que ele não vai cumprir, e é isso. E a gente não sabe o que faz de fato, porque hoje, de fato, o Botafogo é uma empresa. O Botafogo é uma empresa. Mas enfim, família, esse é o vídeo de hoje, de volta aqui no canal. Prometo para vocês que vou tentar fazer mais vídeos. Agora o Botafogo vai ficar um longo período aí sem jogos. Na verdade não, né? Acho que é dia 18 já. Hoje é dia 9, daqui a 9 dias o Botafogo vai ter a Taça Rio aí para disputa, como eu falei no início do vídeo. O Botafogo vai ter que disputar esse quadrangular para saber se vai ou não para a Copa do Brasil de 2024. É óbvio que tem outras ocasiões aí dentro, principalmente do Campeonato Brasileiro, que pode dar essa vaga pro Botafogo, mas a vaga, assim, mais fácil é dentro do Campeonato Carioca. O Botafogo precisa aí ganhar a Taça Rio para garantir a vaga na Copa do Brasil de 2024. No mais é isso, rapaziada. Tenha uma ótima quinta-feira, uma boa noite. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe, deixa aqui nos comentários de onde você fala. E se você quer, fala aí qual o conteúdo que você quer aqui novamente no canal, beleza? Forte abraço, Daniel Nogueira. Isso aqui é Botafogo. Tamo junto.